Olá, bom dia, queridos alunos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a administração colonial. Depois da descoberta do Brasil por Dom Pedro Alves Cabral, como é que Portugal administrou a terra colonizada, né? Vamos começar então. Administração colonial. Então, primeiro começou com a chegada dos portugueses em 1500. Portugal, 30 anos, somente explorou o pau-brasil. Durante esses 30 anos, Portugal se esqueceu de proteger suas fronteiras litorâneas. Inglaterra, Holanda e França mandaram expedições para se apropriar de terras brasileiras. Então, para se defender, Portugal enviou expedições guarda-costas, que teve pouco resultado. Vendo que Portugal iam perder suas terras para Inglaterra, Holanda e França, ele resolveu administrar sua colônia, criando então as capitanias hereditárias e o governo geral. Então, Portugal, vendo que ia perder as suas terras, resolveu criar uma forma de dividir as suas colônias para melhor proteger. Então, eu vou começar do início com um pouquinho da história de como começou e a gente parte para capitanias depois. A chegada dos portugueses ao território brasileiro em 1500, ele não teve inicialmente a intenção de colonizar o nosso território, todo mundo sabe. Mas, né, Pedro Alves Cabral descobriu e Portugal, como estava passando por dificuldades naquela época financeira, resolveu explorar a terra colonizada. Durante 30 anos, Portugal se limitou a explorar somente o pau-brasil, como eu falei, né? Ele esqueceu de todas as outras coisas. Madeira, como grande valor na Europa, ocorre que vários outros países, como Inglaterra, Holanda e França, como eu falei, mandaram corsários, pessoas e expedições para se apropriar da valiosa madeira também. Esses países se sentiram prejudicados com o Tratado de Tordesilhas. Esse ataque motivaram o governo de Portugal, então, a enviar expedições guarda-costas, como eu havia falado, para proteger o seu litoral, porque eles esqueceram, né? Eles só tiraram do Brasil, né? Eles só exploraram o Brasil e esqueceram de defender as suas costas, né? Esqueceram de defender a sua colônia. Porém, essas expedições também não tiveram um bom resultado. Em 1530, o rei de Portugal então organizou a primeira missão para colonizar realmente o território, comandada por Martins Afonso de Souza. O objetivo era povoar e expulsar os invasores, né? França, Holanda e Inglaterra. E cultivar outros tipos de plantações, e no caso a cana-de-açúcar, que também gerava dinheiro, né? A partir daí iniciou a administração colonial. Então, Portugal explorou inicialmente o Brasil. Depois que ele viu que França, Inglaterra e Holanda estavam mandando corsários e pessoas para colonizar e tentar tirar de Portugal o Brasil, ele resolveu administrar a sua colônia, então, né? E criou, assim, as capitanias hereditárias. Implantado por Dom João III, né? O rei de Portugal. Então, essas capitanias eram divididas no seguinte: eram 15 lotes e 12 donatários. Essa doação era feita de duas formas: através da carta de doação e da formal. Era então dividido em lotes, o financiamento era privado. As pessoas que ganhavam esses lotes eram chamadas de donatários. Eles tinham a função de produzir e proteger, né? Produzir para Portugal e proteger a terra colonizada. O problema das capitanias foi a falta de recursos, revoltas indígenas e isolamento. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Então, aqui nós podemos ver no mapa a divisão de como ficou a costa litorânea brasileira. Desde lá de cima da aba de Diogo do Leito, Cabo de Todos os Santos, Santa Cruz, até os Baixos Pagos, Rio Macafé, Rio. Então, foram divididos Espírito Santo, São Vicente, Bahia, Pernambuco, Piauí, foram divididos em 15 e 12 donatários, 12 pessoas para cuidar o território brasileiro.
Então, Portugal se sentiu acuado, porque viu que França, Holanda e Inglaterra elas estavam se apropriando, enquanto ele estava pensando só em tirar recursos do Brasil, França, Inglaterra e Holanda começaram a mandar gente para cá para poder tirar de Portugal as terras, né? Já que ele não estava se importando só em tirar riquezas, né? Então, ele criou o sistema de capitanias hereditárias, dividido em 15 lotes e 12 pessoas para cuidar, que eram os donatários. O sistema de capitanias hereditárias foi implantado no Brasil pelo rei Dom João III, como eu já falei, em 1534. Consistiu na divisão do território em 15 lotes e 12 donatários. Era organizado através de 2 documentos, a Carta de Doação e o Forral. O primeiro, a carta de doação era oficialmente, o rei doava oficialmente a terra e a doação de lotes. O segundo determinava o direito e deveres dos seus donatários. Dentre os direitos dos donatários estava a função de vilas, doação de sementes, escravidão indígena, livre exploração das minas. Apesar das vantagens oferecidas aos donatários, o sistema encontrou várias dificuldades, como a falta de recursos, ataques de estrangeiros, hostilidades indígenas e ausência de organismo centralizador. Além disso, muitos donatários não vieram tomar posse de suas terras diante das dificuldades apenas das capitanias conseguirem realizar uma metrópole desejada. Somente 2 capitanias deram certo, que foi a de Pernambuco e São Vicente. O que aconteceu? Então, o rei lá, Dom João III, lá na Inglaterra, resolveu cuidar do litoral brasileiro, vendo que outros países estavam invadindo. Então, ele criou as capitanias hereditárias, dividiu em 15 lotes e 12 donatários. Mas muitos dessas pessoas que Dom João fez a doação desses lotes, não veio tomar conta das suas terras. E as que vieram, elas tinham que tirar do próprio bolso dinheiro para manter esses lotes, entendeu? Então, muitos não tinham recurso, muitos só queriam fazer que nem Portugal estava fazendo, explorar, não plantavam nada. E as capitanias, elas também, elas deram e não deram certo, né? Somente 2 deu certo, que foi aquela de São Vicente e Pernambuco, onde os seus donatários, eles investiram na terra, entendeu? Eles plantavam, cultivavam, exploravam a terra, mas eles trabalhavam em cima da terra. Eles mantiveram a terra, eles não só exploraram. E as capitanias hereditárias, elas passaram por bastante dificuldades. A falta de recursos, porque cada donatário, aqueles que vieram, tinham que tirar recursos do próprio bolso ou investir na terra para poder tirar recursos. Muitos deles só quiseram investir e só quiseram tirar recursos e não investir recursos, entendeu? Por isso eles falharam. Naquela época, as revoltas indígenas eram muitas, né? Porque veio Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil, veio Portugal e começou a extrair tudo que tinha de bom aqui no Brasil, né? Naquela época, o pau-brasil. Depois vieram as minas, a cana-de-açúcar e assim até um certo tempo ele só explorou. E revoltas indígenas, porque Portugal veio para cá e tomou conta das terras indígenas, né? Que antigamente era só índio e Portugal veio e tomou conta de tudo, entendeu? Então, com certeza, quem morava aqui, que eram os índios, se revoltaram e queriam de volta suas terras, né? Queriam que esse povo fosse embora. Então, várias capitanias hereditárias não deram certo por causa disso. Uma que quem pegou não quis investir, só quis tirar, seguiu o mesmo caminho de Portugal e fracassou. E outras, os índios eram muito índio, muita invasão, muita morte, então também ali foi mais um fracasso. E essas capitanias, elas ficavam isoladas, entendeu? Às vezes passavam muito tempo sem ninguém de Portugal vir ali, assim, Portugal deu para proteger, para tirar os espanhóis, Inglaterra, França e Holanda, só que quem veio para cá não protegeu a costa litorânea, entendeu? Os donatários, né, eles quiseram só retirar também, que nem Portugal fez. Então, também não deu muito certo as capitanias hereditárias. Daí, Portugal, o rei resolveu, vamos ter que mudar
Vamos ter que mudar alguma coisa. Botar alguém comandar essas capitanias, aquelas que deram certo, para ver se a gente muda essa situação. Então, ele resolveu criar o governo geral. Governo geral. Criado para resolver o problema das capitanias, como eu havia dito. Ele administrava, fiscalizava, militarizava e influenciava o capitalismo, que eram os jesuítas. O governo geral administrava a colônia de acordo com as ordens vindas de Portugal. Os 3 primeiros governantes foram Tomé de Souza, Duarte Costa e Mendes Sá. Além do governo geral, havia outros cargos, o provedor-mor, ouvidor-mor e o capitão-mor. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele governou entre 1549 a 1553. Em 1549, ele fundou a vila de Salvador, a sede que então foi a sede do governo geral daquela época. E então chegou os jesuítas, né? O primeiro foi o padre Manuel da Nóbrega. Teve a primeira fundação do primeiro bispado brasileiro por Dom Pedro Fernando Sardinha. Ele também iniciou a pecuária no Brasil, incentivou a produção de açúcar e organizou as estradas. Então, vendo que as capitanias não tinham dado totalmente certo, somente 2 tinham dado certo, Portugal falou, opa, peraí, vamos ter que fazer alguma coisa, porque senão nós vamos perder a nossa colônia, porque a gente criou as capitanias, dividiu em lotes, doou para pessoas virem cuidar e elas não cuidaram, né? Somente 2 deram certo. Então ele criou o governo geral, que tinha a função de proteger e adequar as capitanias hereditárias. Com a finalidade de superar as dificuldades das capitanias hereditárias e centralizar a administração do governo na colônia, Dom João III criou, então, em 1548, o governo geral. Essa centralização foi necessária para impedir os abusos do poder por parte dos donatários e combater a pirataria dentre as hostilidades dos indígenas e incentivar a economia. Então, ele resolveu fazer alguma coisa, porque ele estava perdendo as rédeas do Brasil. Então, ele tinha que fazer alguma coisa, ele criou o governo geral. O governo geral administrava a colônia de acordo com o regimento português. Tudo que acontecia aqui vinha ordens de Portugal. Os 3 primeiros, que nem eu falei, foi Tomé de Souza, Mendes Sá e Duarte Costa. Além do cargo de governador geral, existiu o provedor-mor, que era encarregado da administração e arrecadação do dinheiro. O ouvidor-mor, que cuidava das leis, né? Tudo que estava errado era o ouvidor-mor que cuidava. Tudo que dava errado era o ouvidor-mor que ia lá e consertava. E o capitão-mor da costa, responsável pela defesa do território. Então, agora, ele resolveu dividir a administração, entendeu? Antes eram as capitanias, 15 lotes, 12 donatários, cada um cuidava da sua terra. Agora não, ele viu que não deu certo, ele dividiu num governo geral. Ele, o central, que definia o que acontecia nas capitanias, o provedor-mor, que ele cuidava só da arrecadação e da administração. E daí tinha o provedor-mor, que encarregava das leis, o ouvidor-mor, das leis, e o capitão-mor das costas, que cuidava das costas, somente das costas litorâneas, para ninguém invadir. Esse sistema, então, durou até a vinda da família real em 1808. Então, foi uma coisa que deu certo, né? Portugal administrando tudo. Daí, agora, a gente vai falar sobre um pouquinho do padroado, né? O que foi aquela época o padroado? Padroado. Então, o padroado português, depois que acabou dando errado as capitanias hereditárias, daí ele criou o governo geral, que acabou dando certo, que até 1808, com a chegada da família portuguesa ao Brasil, do rei de Portugal ao Brasil, deu certo. Então, o padroado português foi, assim, uma junção da Igreja Católica
com Portugal, o Papa e Portugal. Então, o Papa delegava ao rei de Portugal a organização e o financiamento das atividades religiosas dos domínios das terras descobertas. Então, o que era essa administração colonial? Nada mais é que a junção da Igreja Católica e da coroa portuguesa. E nesse padroado, então a Igreja Católica delegou a Portugal o que tinha que ser feito, como que devia ser organizado a igreja aqui no Brasil. Daí temos a teocracia, que nada mais é do que o catolicismo como religião oficial. E a influência desse padroado, ele fazia leis, ele ditava a moral, os bons costumes e a cultura. O que nós podemos dizer? Portugal, depois que criou as capitanias hereditárias, o governo geral, que deu certo até 1808, com a vinda da família real para o Brasil, ele resolveu, ele tinha que juntar todas as culturas, leis religiosas numa só. Então, o que ele fez? Ele juntou, né, a Igreja Católica e os portugueses. Então, Portugal ditava as leis, as regras do catolicismo. E o catolicismo se tornou uma religião global. Os portugueses só aceitavam o catolicismo, né? Que daí veio os jesuítas, vieram catequizar os índios, né? E a influência deles, o padroado, ele ditava as leis, a moral e os bons costumes e a cultura, como que devia ser a cultura dos indígenas, né? Eles quiseram fazer isso. Então fica assim, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como foi a administração colonial brasileira, né? Um pouquinho do que aconteceu desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, a colonização, daí Portugal resolveu tirar durante 30 anos só riquezas do Brasil, esqueceu de proteger. França, Inglaterra e Holanda viram que Portugal estava ganhando muito dinheiro, resolveram também mandar expedições para cá para tentar tirar a colônia de Portugal. Portugal tomou a frente e mandou, dividiu em lotes as suas terras para melhor proteger, com medo de perder para Portugal, em lotes, transformando isso em capitanias hereditárias. Eram 12 donatários, nem todos vieram, e aqueles que vieram, muito deles também só queriam tirar do Brasil e não quiseram. Eles só extraíram que nem a Portugal, né? Só São Vicente e Pernambuco que foi para frente, que eles tiravam e mantinham, entendeu? E depois disso, como não deu certo as capitanias hereditárias, o Portugal resolveu criar um governo geral, e esse governo geral deu certo até 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a administração colonial do Brasil, e agradeço a todos pela atenção.